Bora lá falar sobre o medo, então? Ai, que medo. O medo, ele é uma emoção que muita gente foge dele, né? Muitos fogem e outros julgam, menosprezam, e aí guarda o seu medo, esconde, de certa forma, porém, ele está dentro, o medo não está fora. Então, como eu já disse no outro vídeo, a gente precisa, todas as nossas emoções, a gente precisa senti-las. Elas vêm para nós senti-la. Se a gente sente ela, a gente consegue dominá-las. Olha aqui um grande segredo, certo? Talvez você tenha buscado tanto assunto, tanto conteúdo sobre gerir emoções, que eu acredito hoje que está sendo uma busca muito assim incessante por parte dos seres humanos, gerir as suas emoções. E aí o segredo é tão pequeno, só que a gente não se atenta ao pequeno. A gente busca grandiosidades. E aí a gente foge das emoções, guarda elas, distorce elas e sem conhecê-las, sem senti-las, não tem como dominá-las. Você já experimentou um controlar um conjunto de crianças, um conjunto de 8 crianças, um grupo de 8 crianças, e você controlar essas crianças? Eu estou dizendo sem amarrá-las, sem colocar, sem prendê-las em um cômodo. Eu estou dizendo de controlá-las livremente. Você já experimentou fazer isso sem conhecer essas crianças, sem saber o nome delas, a idade delas, o que elas gostam de fazer, o que não gostam, o temperamento de cada uma? Não tem como fazê-lo. Então vamos lá, um exemplo que eu trouxe aqui porque me veio à mente agora. O medo, quando vamos falar do surgimento dele, né, e como controlá-lo, e como encará-lo. Também não ter medo também é um problema. Talvez você tenha parou no vídeo só por um acaso, mas você não se acha que você não tem medo, e isso não é um problema. Você até talvez, como eu fiz por muito tempo, talvez você até acha isso uma vantagem e conta: eu não tenho medo, graças a Deus eu não tenho medo. E aí, será que você não tem medo? Ou será que você não se permite senti-lo porque você aprendeu a ser forte? Você quer ser sempre forte, você quer porque você precisa, na verdade? E aí o medo para você te deixa fraco, o medo é um sinal de fraqueza. Então, o medo, quando a gente está sendo gerado no útero, desde o início, começa-se a formação do tubo neural, né? É a primeira coisa que é formada no nosso corpinho. E quando começa a mielinização da medula, ela começa aqui no sistema nervoso central. Primeira coisa que vai ser mielinizada é aqui o cérebro, principalmente aqui, frontal, né? Testa. E aí a face da criança vai receber controle e sensações. Então, ainda lá no útero, no início da gestação, começa a se formar esse traço, que já em postagens anteriores, não de vídeo, mas de texto, eu coloquei sobre o traço de caráter esquizoide, que é o primeiro traço lá atrás. E esse traço começa a se formar, e essa criança, conforme ela sente o útero frio ou quente, contraído ou descontraído, é conforme ela vai entender que é o mundo dela, porque ela não conhece o mundo aqui fora como nós conhecemos. Ela só conhece o útero, o mundo dela é o útero. Então, quando essa criança ela se sente rejeitada, porque a dor dessa criança, a dor desse traço é registrado, né, nessa época, é a rejeição, né? Nessa etapa da vida, é a primeira dor que se registra é a rejeição. Então, quando o útero se contrai, às vezes a mãe teve um susto ou teve um pensamento em alguma coisa, ou não tem nada a ver com rejeitar a criança. A mãe vai ter 9 meses de gestação, a mãe vai passar por tantas coisas, a mãe vai sentir fome, vai sentir sono, vai perder o sono talvez, vai ficar ansiosa, isso é normal. Toda mãe precisa se permitir a passar por isso. É natural, porém a criança não entende. A criança está no útero, ela não sabe que a mãe está ansiosa, que a mãe está com problema financeiro, que a mãe está, talvez foi maltratada por alguém, não. Então a criança,
ela registra a rejeição. E quando registra a rejeição, ela para de se mexer para que ela não seja rejeitada novamente. Porque toda vez que ela se mexe, a mãe sente que tem um bebê ali, a mãe lembra que está grávida. Lembrando que está grávida, ela tem às vezes alguma contração no útero, ou às vezes o útero fica frio. Então a criança para de se mexer e aí o cérebro da criança começa a receber mais energia, ela começa a ter foco de sua energia mais no cérebro. Então se torna uma criança. A partir da rejeição, ela se torna uma criança mais racional, com mais criatividade. Logo, essa criança pode ser mais inteligente. Não quer dizer que por ser mais racional será mais inteligente, porque a inteligência vai depender de vários fatores, mas ela terá maior chances de ser mais criativa. Se essa criança vier para a vida com esse recurso maravilhoso, será uma criança maravilhosa, criadora de grandes coisas mesmo. Então, veja bem, junto com toda essa dinâmica aí, de rejeição, de criatividade, de racionalidade, vem o medo. Por quê? Ela tem medo de se mexer, medo de existir. Então, começa a surgir o medo. O medo é essa primeira emoção básica. Quando essa criança nasce, começa os outros traços, né? Nós vamos falar em outro vídeo, vai ser um vídeo para cada traço. Quando essa criança vem, o traço de caráter esquizoide, ele continua se desenvolvendo. Ele não para ali e começa somente o oral. Não, ele continua se desenvolvendo, só que dependendo do outro traço, ele começa a se fixar ou se suavizar, ou ele se firma mais ou ele se suaviza. Não é uma coisa assim, na gestação é mais forte. Na gestação é mais forte, entende? Então, assim, a criança desde o útero já sente medo. Por que você, adulto, não pode sentir? Entende? Então, é algo natural do ser humano. Eu vou contar uma experiência bem rápida, porque o vídeo não pode ficar tão longo. Eu era uma pessoa que não sentia medo, desde criancinha. Se você perguntar para os meus pais, eles te falam. Eu não tinha medo de água, tinha uma represa perto na beirada de onde a gente morava, bem pertinho. Uma represa funda, muito funda. Eles tinham que ficar cuidando de mim para mim não escapar. Se eu fugisse, eu ia lá para a represa e entrava dentro da represa. Uma vez pegaram eu com água por aqui assim, brincando com os copinhos, tá brincando de copinhos. E tiveram que ir ponta por ponta de pé atrás de mim para pegar de uma vez, para mim não assustar, porque se eu assustasse podia ser que eu afundava, né? E a represa era muito funda. E veja bem o que, desde pequena, isso eu tinha aproximadamente 2 anos de idade, nem 2 anos eu tinha. Depois, eu lembro que a gente morava no sítio, eu saía de noite de dentro de casa e ia lá no sítio lá fora, no quintal, pegar uma goiaba. Eu ia lá fora, o banheiro era pro lado de fora, eu ia no banheiro sozinha, voltava, não tinha medo. Uma vez eu pulei por cima de uma cobra urutu, ela era preta, muito grossa, assim, mais grossa que uma garrafinha de Tupperware, mais grossa que isso. Grande, ela atravessava todo o carreador do sítio. Eu pulei por cima dela e fui correndo para casa, porque se eu voltasse para casa da minha avó, era muito longe. Para mim acabar de chegar ali em casa, era só 100 metros. Então eu pensei, poxa, eu vou voltar lá na minha avó. Se eu gritasse, eu tinha medo olha só, né? Eu tinha medo, mas não tinha medo de pular por cima da cobra. Eu não queria que a cobra assustasse. Então, veja bem, eu usei a racionalidade, vou pular por cima dela. Pulei por cima da cobra e fui para casa. Veja bem, eu contei durante toda a minha vida essa história como uma vantagem. Eu não tinha medo, pulei por cima da cobra. Mas veja bem, o medo estava dentro de mim, fazendo com que eu parasse e pensasse o que é melhor. Eu pulo por cima dela e saio correndo, que ela não consegue correr mesmo. Eu pensei, eu era criança, uns 5 anos eu tinha. Eu pensei, ela não consegue correr mesmo. Então, eu vou correr mais do que ela. Chegando lá, eu chamo a minha mãe mata a cobra. Tinha confiança total que minha mãe ia me proteger, ia matar a cobra. E isso, de fato, aconteceu. Eu cheguei lá em casa, contei, minha mãe veio com um cabo de enxada enorme para matar a cobra. Chegou lá, só tava o rastro da cobra, porque quando a gente pula, faz barulho no chão, né? Então ela assustou e saiu do meio do carreador. Eu cresci assim. Só que detalhe, o que acontecia? Eu tinha muitos sonhos, muitos sonhos. Eu sonhava toda noite, muitos sonhos, pesadelos, aqueles sonhos assim com bruxas mexendo no caldeirão desde criança, isso desde criança. Adultas ainda, eu sempre sonhava com cobras. E eu não tinha medo de cobra. Medo assim, medo de falar, eu tinha mais aquele correr dela. Eu fugia das cobras. Então a gente ia em zoológicos, até recentemente agora aconteceu isso. Foi quando eu entendi tudo isso, foi por isso que eu vim trazer esse vídeo para vocês.
no zoológico, me chamaram, eu estava vendo uns passarinhos e me chamaram lá. Vem, Denise, vem ver a cobra, olha que enorme a cobra. Falei, não quero ver cobra não, mas é diferente, vem ver. Quando eu vim, que eu olhei assim, não quero ver isso. Virei as costas e saí. E naquilo, Deus começou a falar assim comigo, por que você não enfrenta? Porque eu sonho muito com cobra. Não sonho mais, sonhava. Sonhava muito com cobra. Sempre sonhava com cobra. E eu buscava a interpretação dos sonhos, buscando sempre interpretações externamente. E a interpretação estava aqui. Como eu fugia do medo, eu fugindo do medo, o medo vinha em sonhos para que eu pudesse sentir o medo e resolver todo esse problema. Aí o que aconteceu? Eu participei, né, de uma terapia e a terapeuta me trouxe essa situação, né? E foi muito assim superficial, eu fui buscar mais conteúdo. Fui buscar conteúdo e aí eu tive essa resposta. Inclusive foi a Caroline Pruz, ela é maravilhosa. Ela tem ela aqui no Instagram, sigam ela. Ela trouxe essa resposta para mim, eu perguntei diretamente para ela. O medo a gente precisa sentir, não só o medo, todas as emoções, né? Quando você sente, o sonho vem para te trazer esse medo que você foge durante a vida toda. Ou seja, o medo, ou seja, a raiva, ou seja, uma vergonha. Aquela emoção que você foge dela, você não aceita senti-la, você rejeita, ela fica. Ela fica. Então, quando você rejeita, você sente e ela se vai. Porque aí os seus hormônios vão ser desativados, né, pelo fígado. O nosso fígado, ele ativa e desativa todos os hormônios. Os hormônios passam por ele. Então, os hormônios que te fizeram sentir medo, a adrenalina, noradrenalina, elas foram ativadas. Se você não sente, você rejeita, ele fica dentro de você. Então, vai ficar... O teu metabolismo não vai se completar. Isso não tem a ver com o espiritual. Tem a ver com biologia. Então, isso vai ficar dentro de você. O fígado não vai trabalhar direito. Talvez você tenha problemas grandes de fígado, vesícula, baço, problemas de rins e muitas outras coisas. Não só esses órgãos, muitos outros órgãos. Depende muito da genética de cada um. Porque nós vamos falar depois de temperamento e você vai entender isso. Dependendo do temperamento, vai atuar mais no fígado, dependendo no baço, dependendo no sistema respiratório da pessoa. Então, por isso tem muita gente com ansiedade tem a ver com a respiração errada e tudo mais. São emoções reprimidas, tá? Então, o medo veio para ser sentido. Você precisa sentir. Quando você sonhar, for algo que te traz muito medo, fica quietinho quando acordar. Fica quietinho, sentindo aquele medo. Sente ele. E depois você vai se levantar, você vai ter o teu dia normal. Se você não sentir, esse sonho vai ser um assombro para você. Todo o tempo você tentando fugir e não adianta, tá ok? Se tiver perguntas, não tiver compreendido algo, pode deixar aqui nos comentários que eu volto a falar sobre isso, ok?